Olá, meu nome é Carlos Daniel Corradi, eu sou engenheiro e mestre em administração de empresas. Como vocês podem ver pela camisa, eu sou do Partido Novo. Muito bem. Eu hoje continuo meus estudos a respeito dos idosos e vou falar sobre um negócio que se chama antecipação de tutela. Há um ótimo texto sobre o assunto, no qual eu me baseio para esse vídeo. São dos advogados Santos e Moreira, que são do Ceará, lá da cidade de Crato. Muito bem, o texto deles é: a garantia da dignidade do idoso e incapaz através da antecipação de tutela e uma ação de curatela do interdito. Palavras difíceis, mas basicamente significa que o idoso chega numa situação, não pela idade, mas pelo estado mental, no qual ele não consegue mais discernir a respeito de suas ações para cuidar de seus interesses, quer saúde, quer do seu dinheiro em banco, quer dos seus assuntos e obrigações de outra natureza. E aí pode-se pedir para ele o que se chama antecipação de tutela. Isso pode ser pedido pelos parentes, inclusive, pelos filhos, pela esposa, pela companheira, inclusive. E é pedido ao juiz de direito. E o juiz de direito, em função do exame dos dados, pode antecipar essa tutela. Daí o nome antecipação de tutela. Muito bem. Antes é preciso definir o que é tutela. Tutela, estou lendo aqui, né? É o direito que uma autoridade recebe para zelar por um indivíduo que venha a ser o tutelado. Por exemplo, tutela de filhos menores, com o falecimento dos pais. Tutela do idoso que não tem mais capacidade de discernir a respeito de suas coisas. Precisamos definir também o que vem a ser curatela. Palavra complicada, né? É o encargo definido por lei e por alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem, em regra, sendo maior, não pode fazê-lo por si só. Muito bem. A curatela é um encargo conferido judicialmente pelos interesses de outras pessoas, que podem, por acaso, ser parentes, podem ser companheiros, podem ser filhos, porque o idoso não consegue mais exprimir a sua vontade, ou por enfermidade, ou já por uma deficiência mental. E aí estão incluídos os ébrios habituais, os bêbados, os viciados em tóxicos, os excepcionais, sem completo desenvolvimento mental. Muito bem, antecipação de tutela se aplica no caso de idoso ser considerado incapaz. Não é meu caso, eu estou bem capaz. Muito bem, tanto é que estou criando esse vídeo. Essa antecipação de tutela se aplica na condição de vida e muitas vezes ela chega à terceira idade, quando o idoso, às vezes, é abandonado pela própria família. Nesse caso, a responsabilidade é da sociedade. A responsabilidade é, inclusive, do promotor de justiça, mediante uma notificação de que há um idoso abandonado pela família, ele deve prover a sua antecipação de custódia, a sua curatoria. Então, o Ministério Público tem o dever e tem a obrigação de instaurar inquérito para apurar lesões aos direitos dos idosos. Por exemplo, um velhinho apanhou dos netos, dos filhos ou de um parente qualquer. E aí o Ministério Público tem obrigação de apurar esse dano e abrir uma ação para punir os responsáveis. Muito bem. A tutela antecipada
Por que antecipada? Porque ela visa trazer para já os efeitos de uma sentença condenatória que pode levar muito tempo. E aí, em previsão dessa demora, o juiz dá antecipação da tutela. Daí o nome tutela antecipada condenatória. Transporta para já o efeito do trânsito em julgado. Incapacidade do idoso se dá com a senilidade de per si. E, em verdade, a idade mais avançada não é um requisito para assegurar essa senilidade. São duas coisas distintas. Eu tenho 83 anos, eu acho que eu vou viver bem até os 90, se Deus quiser. Ele que manda, né? Ele que sabe, né? E eu quero até lá ficar plenamente capaz e, portanto, não correr o risco de que alguém precise tomar conta de mim do ponto de vista de curatoria, né? Curatoria. Muito bem. O curador aparece quando o juiz determina essa interdição. E aí sim ele nomeia uma pessoa para cuidar dos ativos e passivos do interditado. Hoje era esse o objetivo desse vídeo e eu vou continuar nesse assunto porque ele é vastíssimo e tem muitas coisas para a gente aprender e colocar para as pessoas que me assistem. Por hora era isso, muito obrigado.